Sabe quando um livro te pega de um jeito que parece que a gente está literalmente dentro da cabeça de um personagem? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na mente do mestre que aperfeiçoou essa mágica, Henry James. Vamos explorar a técnica que mudou para sempre o jeito como as histórias são contadas. A grande questão na arte de contar histórias sempre foi essa, né? Como é que se vai além de simplesmente falar o que um personagem sente para realmente mostrar e fazer a gente sentir junto? É essa busca que vai guiar a nossa conversa. Para a gente entender a revolução que o James causou, a gente precisa primeiro dar um passinho para trás e olhar o que existia antes. Vamos voltar para a narrativa do século XIX e o estilo que dominava tudo. Naquela época, a norma era ter o tal do narrador onisciente. Pensa nele como uma espécie de entidade que flutua por cima da história, sabendo absolutamente tudo. Ele conhecia o segredo mais profundo de todo mundo, o passado, o futuro, e simplesmente contava tudo isso direto para quem estava lendo. Certo, e aqui está a grande virada de chave. O jeito antigo era o de contar. O narrador simplesmente afirmava, de forma bem direta, ela estava triste. É uma informação, ponto. Mas o novo jeito buscava mostrar, sabe, revelar a emoção através da experiência. Algo como um peso se instalou em seu peito. Uma coisa é saber, a outra é sentir. A diferença é brutal. E foi justamente essa mudança, de parar de contar para começar a mostrar, que nos leva para a grande sacada, a ideia inovadora que transformou a literatura. E a solução é essa aqui, o ponto de vista psicológico. A ideia é que a história inteira seja filtrada pela consciência de um personagem. De repente, a gente não está mais olhando de fora, de cima. A gente está olhando de dentro. Tudo que se vê, se ouve, se sabe, passa primeiro pela mente daquela pessoa. Mas como isso funciona na prática? Bom, são basicamente 3 passos. Primeiro, o autor limita o alcance, trancando a gente dentro da perspectiva de um único personagem. Depois, o foco vira totalmente interior. A verdadeira ação da história passa a acontecer nos pensamentos e nas reações. E por fim, o passo crucial, a história abraça a subjetividade. O mundo não é mais mostrado como ele é de verdade, mas como o personagem o enxerga, com todas as suas neuras, paixões e pontos de vista. Agora, uma técnica tão poderosa precisava de um mestre para mostrar seu verdadeiro potencial. E é aí que entra na história Henry James. Olha só. É importante deixar uma coisa clara. Henry James não foi o inventor dessa técnica do zero. Outros escritores já tinham experimentado com ela antes. O que ele fez, no entanto, foi aperfeiçoá-la. Foi lapidar a ideia até transformá-la na base dos seus romances mais importantes, elevando a coisa toda a um novo patamar artístico. E essa citação resume perfeitamente a filosofia dele. A arte de James não era contar a história, mas sim deixar que a consciência do personagem a revelasse. A mente do protagonista deixa de ser só um objeto de estudo para se tornar o próprio mapa da história. Ok, ele dominou a técnica. Mas e daí? Por que isso ainda é tão importante? Por que a obra dele continua tão viva? Vamos dar uma olhada em como essa nova perspectiva construi um legado que a gente sente até hoje. O impacto foi simplesmente imenso. Ele abriu as portas para o modernismo de gente como Virginia Woolf e James Joyce, que levaram essa exploração da mente a lugares ainda mais radicais. Mas a influência vai muito além dos livros, viu? O cinema moderno, com aquelas cenas em primeira pessoa e as narrações em off, bebe direto dessa fonte. No fundo, a maior mudança de todas foi no nosso papel. James nos transformou, a nós que lemos, de observadores passivos em participantes ativos, quase que forçados a decifrar o mundo através dos olhos de outra pessoa. No final das contas, o legado de Henry James é um convite para a gente mergulhar na complexidade que é a mente humana. Então fica a reflexão. Da próxima vez que uma história te fisgar de verdade, seja num livro ou num filme, vale a pena parar um segundo e se perguntar, peraí, em que mente eu estou agora? Descobrir essa resposta é entender um pouco mais da verdadeira magia de uma boa história.